Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o assunto de hoje, pessoal, como vocês estão vendo aqui, são as patinhas de urso. A minha patinha de urso, ela tá na chuva desde quando começou a temporada de chuva, não retirei ela não. Tá suportando bem, porém já começou a perder muitas folhas e eu achei melhor agora dar uma mexida nesse substrato. Vou mexer mesmo, virar a bacia, vou mexer, acrescentar substrato, né, dar uma renovada no substrato dela. Vou levar ela para parte da minha varanda, onde estão aquelas que eu dei socorro, né? Vocês que me acompanham sempre aí, sabem muito bem onde eu tô colocando as minhas suculentas mais sensíveis a excesso de chuva. E a patinha de urso, pessoal, ela é bem sensível, porque ela é muito gordinha, né? Toda suculenta que tem, assim, essas folhas muito gordinhas, né? Ela tem uma reserva de água muito grande. Então, qualquer excesso ali, ela já começa a sentir, ela já começa a descartar a folha. Essa patinha aqui, ó, olha o tanto de folhinhas que ela já descartou. Eu tava fazendo a limpeza aqui, arrancando o trevinho, pessoal, colocando nessa bacia. Olha o tanto de trevinho que eu já arranquei para jogar fora. E o trevinho, ele rende demais e não tem jeito. Ele não tem controle, eu tiro até a batatinha. Quando eu olho, já tem trevinho de novo. Ele é bonitinho, né? Algumas bacias assim eu vou deixando quando ele tá longe, mas aqui ele já tinha tomado conta mesmo. A chuva tá constante, né? E o que acontece, ó como que ele fica, ó. O meu coração partido tá aqui, ó, lotado de trevinho. E é outro também que ele é bem resistente, é uma planta que desidrata muito facilmente. Não sei se com você já aconteceu, dele ficar com aquelas folhas todas enrugadinhas, né? Elas enrugam todas quando ele tá com falta de água. E esse meu, é a primeira vez que eu tenho ele no meu cultivo, aqui na minha coleção, e ele tá desenvolvendo muito bem. Era um galinho que eu ganhei e eles falam que ele não é rápido, né, para render, que ele é bem lento mesmo. Eu tô achando que o meu aqui tá dando um show, pessoal. Tá desenvolvendo muito bem. Eu tô com vontade de passar ele com uma bacia, mas eu não tenho bacia pequena que eu falo, só para ele, né, individual. Mas eu ainda não tô com ela aqui. Eu vou comprar nesse final de semana e vou ver se eu vou mudar ele, mudar a patinha de urso também. Eu tô querendo renovar esse substrato, mas não voltar para o mesmo arranjo, não. Eu vou mudar, né? Tem hora que eu penso em colocar, deixar aqui mesmo, mas tem momento que eu acho melhor cultivar ela individualmente. Esse ano eu mudei totalmente a ideia, tô gostando muito de plantas individuais, não no pote muito pequeno. Não gosto de vários pote 11 não, pessoal, não gosto. Assim, chega a me deixar nervosa, que monte de pote 11... eu não gosto, mas bacia um pouco maiores, pote 15, eu já gosto de manter elas, né? Tô gostando muito das que eu já fiz o replante. Tô vendo que fica muito mais fácil controlar a quantidade de rega, ela seca mais rápido, né? Então, eu prefiro as que estão mais assim... umas que são mais sensíveis mesmo a excesso de água, eu tô fazendo isso esse ano. Vamos ver se no final, né, pessoal, se eu vou gostar. Tô gostando até então, né? Algumas que eu tô vendo que tava num vaso muito cheio de substrato, eu tô diminuindo e tal. Mas aqui, voltando ao assunto principal hoje, que vai ser patinha de urso, né, pessoal? E eu já tô fugindo aqui do assunto. Eu começo a falar, não paro mais. Aqui, as patinhas de urso, para quem não sabe cuidar delas, eu vou aproveitar e vou dar dicas para vocês, né? De como fazer muda por estaquia. E as mudinhas por folha, ela brota, mas é muito lenta. Nossa, você tem que colocar a folha lá, pessoal, e esquecer. Porque ela é muito lenta para render por folha, mas não é que não brota por folha, brota também. Mas é muito mais prático você já cortar, né? Uma estaquia assim, ó, cortar um galinho e fazer muda por estaquia. Eu acho que é bem mais rápido, né? Com certeza. E muito mais prático também. Aí ela pega super bem. Tem outra contradição nelas, no cultivo delas, que depende muito, eu não sei se da região, né? Tem pessoas que falam que ela só gosta do sol da manhã.
né? Só tolera o sol da manhã, que tem que ser aquele solzinho brando. Eu já vi várias pessoas falando isso, pessoas que têm muita experiência com suculentas, e eu acredito que pode ser dependendo da região mesmo, porque na minha região, pessoal, a minha fica no sol a maior parte do tempo, né? Então eu não retiro ela do sol. A minha tá no tempo, literalmente, e tá tomando chuva, né? Até então, chuva e sol, desde aquele sol mais brando até o sol quente. Como eu já fiz vídeo para vocês esses dias, o sol essa semana, ele veio muito quente, queimou algumas suculentas minhas, e depois ele tá entre nuvens de novo, que voltou aquela chuva mais constante, né? Mas ele abriu essa semana daquele sol escaldante de verão, né? Que é muito forte. Algumas queimaram. Essa aqui, nem sinal de nada, entendeu? Então ela não teve nenhum tipo de problema de estar no sol escaldante. Outra coisa, quanto mais sol ela toma, mais ela vai ficando com essas manchinhas aqui, essas pontinhas que parece a unha do urso, mais marrom e até avermelhado. Eu acho que ela fica mais interessante no sol. Então depende muito da região. Se você coloca a sua aí e vê que tá dando certo, né? Manter ela tomando só o sol da manhã, que tá melhor. Se ela tá coradinha assim, né? Que a gente fala estressadinha, a cor, com uma coloração bonita. Nossa, os passarinhos estão aqui. Eles ficam comendo manga ali, pessoal, e ficam fazendo a festa de manhã. Então, se você deixar ela ficar com coloração bonitinha, mostra que ela tá saudável. Mas se ela tiver muito verde, só verde, até com as pontinhas aqui, que seria as unhas do urso que a gente come, né, a gente fala que parece, se tiver toda verde, ela não tá num ambiente saudável para ela. Ela precisa do ambiente que vai colorir essas pontinhas de folha dela, né? Então a gente coloca sempre em ambiente mais ensolarado. A questão da rega dela, pode esquecer. A rega dela pode ser assim, ó, você rega até escorrer e pode esquecer ela sem água. Não tem problema nenhum se a sua patinha de urso passa 2, 3 dias, uma semana, ela aguenta super bem a falta de água, por ela ter essas folhas muito gordinhas, uma reserva, né, de água muito grande, ela mantém ali, ó, tranquilamente. E aguenta também o excesso, né, pessoal? Muito tempo, porque o substrato é que diz tudo. O meu substrato, ele tá muito drenado. Se esse substrato meu tivesse compactado, entijolado, essa patinha de urso, ela tinha simplesmente derretido. Prova, ela é um sinal aí, né, que o meu substrato, ele tá muito bom. Porque tem caído folhas, mas para vocês verem que não estão folhas assim amareladas e gordas demais. Elas estão sentidas, olha, elas não estão aquelas folhas estourando de água. Isso prova que ela não está com excesso de água na raiz. Ela está simplesmente jogando fora as folhas, porque ela está sentindo mesmo a chuvarada nas folhas, né, pessoal? Porque a gente não pode esquecer disso também. Ela tem essas folhas aveludadas, então essas plantas que têm essas folhas aveludadas, a água nela também faz toda a diferença, né? Ela para mais água, ela fica por mais tempo molhada, aí ela tem é mais propícia a fungos, né? Porque segura, ela retém a água ali na folha. Aqui, ó, a folhinha que tá bem plana, vocês podem ver, ó, choveu à noite, né? A que tá escorrida, olha, a que tá em pezinha, já escorreu a água toda. Mas olha essas que estão planas. Então a água para aqui. Então essas folhas são as folhas mais propícias a dar problema. E dá mesmo, pessoal, não tem como. Então ela tá mantendo aqui. Se eu deixar ela vai ficar bem. Ela vai passar essa temporada de chuva e ela vai sobreviver. Só que no final dessa temporada de chuva, ela vai estar muito mais limpa de folha, né? Ela já está começando a ficar com os caules mais expostos e ela vai ficar mais sem folha. Vou mostrar uma outra para vocês, que é a planta mãe, porque essas são vários galinhos que eu coloquei aqui da poda que eu fiz o ano passado. Fiz a poda e coloquei aqui nesse canto, né, da bacia. Fiz essa formação aqui. Por isso que eu tô querendo mudar, porque para ter vasos diferentes, não ficar sempre com a mesma aparência, né? Vou fazer essa mudança por causa disso também. E esse vaso aqui, pessoal, olha, tive que plantar, tá vendo? Essa planta é a planta mãe, é a planta que eu tirei as mudas, eu vou mostrar aqui embaixo para ficar melhor. Essa planta, eu tirei os galhos dela, fiz a poda dela,
e usei os galhos para fazer esse outro vaso. Essa plantinha, ela não desenvolve bem, ela fica sempre pequenininha as folhas, olha só, sempre muito pequenas, não tá crescendo. Deixei ela nesse substrato. E o que eu vou fazer? Tem adubo, como vocês podem ver, coloquei os mocote e ela tá assim, bastante folha, mas não cresce as folhas, não desenvolve as folhas. É uma plantinha muito marradinha para crescer, pessoal. Mas o que eu vou estar fazendo? Eu vou aumentar um pouco o vaso dela. Talvez, quando eu comprar a outra bacia, eu vou colocar todas elas numa bacia só. Aí vai ser uma bacia menor do que essa, claro, né? Uma bacia, uma cuia, 15, 20 no máximo. E vou juntar elas e fazer um arranjo só de patinha de urso. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês, a diferença é que essa não tá na chuva. Tá no mesmo ambiente, mas só que ela tá na borda da varanda e ela tá recebendo o sol da manhã até 11 horas. Lembra daquelas plantinhas que eu sempre falo pra vocês, né, que tá na borda? Ela também tá. Então, nessa borda, ela recebe o sol da manhã, bastante hora, e não tá recebendo o sol da tarde. Mas ela tá sem cair folha, então ela não tá na chuva. Então, ela tá ficando bastante tempo seca. Eu deixo ela, esqueço ela lá seca, molho, e ela não tá crescendo, mas ela também não tá com uma cor ruim não, tá vendo? Ela tá recebendo umas 5, 6 horas. 6 horas não chega não. Umas 5 horas ela deve estar recebendo de sol da manhã. Então, ela tem as folhas menores, ela não tá tão bonita. E essa daqui tá no sol pleno, na chuva o tempo tá lá, né? Então, ela tá debaixo do céu, né? O céu é o telhado dela. Então, ela não tá nenhuma proteção. Vocês podem comparar que são plantas mais bonitas, né? Elas estão muito maiores, mais desenvolvidas e são galhos da planta mãe, que não vai para frente. Mas eu não entendi o porquê ainda dela não ser uma planta que desenvolva bem. Outra coisa, ela teve um probleminha. Quando eu mudei ela para esse pote ali, ela estava no vaso maior, ela teve nematóide. Então, foi um também dos fatores que pode ter contribuído para que ela não crescesse tanto. Passou por um período ali, né, que foi um atraso mesmo do desenvolvimento dela. Então, eu fiz essa troca de substrato, coloquei no pote 11, justamente para salvar minha patinha de urso, né? Então, pessoal, aqui, a dica que eu dei para vocês hoje, né, a questão do substrato, que sempre vale muito a pena lembrar, né? Substrato bem drenável sempre, seu prejuízo vai ser muito menor, mesmo se você tiver tido problemas com chuva. Vou mostrar ali outra planta ali que eu tive problema, pessoal, mas tá no mesmo substrato, mas são plantinhas que são muito mais sensíveis, né? Não sei se chama uérnias, não é cacto, são uérnias. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa tava nessa bordinha aqui, ó, elas estavam aqui, eu arranquei elas agora, tá muito encharcada, né? Tava na chuva, ontem choveu praticamente a tarde toda, essa noite choveu também, e hoje pela manhã a chuva já tá voltando. Aqui, ó, elas estão sentindo muito, mas são plantas, pessoal, que não resistem mesmo a excesso de água. Qualquer quantidade ali já é o suficiente para apodrecerem, né? Então, essas aqui eu vou ter que podar o que dá para salvar nelas. Eu vou retirar, essa daqui tá perdida, essa daqui também eu acredito que sim, essa não tá. Então, vou salvar essas aqui, deixa eu ver se tem cochonilha de carapaça. Mas é pouquinho, a gente tira com a unha mesmo. Eu tiro muitas vezes assim, pessoal, quando é pouca coisa, eu retiro com a própria mão, né? Não custa nada, pra que eu vou bater um veneno aqui, sendo que é só fazer isso, né? Não custa nada. Às vezes eu levo debaixo da torneira e lavo. Funciona muito bem, não tem segredo nenhum, não precisa da gente exagerar, né? Tem coisa que dá pra gente resolver de uma maneira muito fácil. Então aqui, o que eu vou estar fazendo com elas, pessoal? Não vou plantar hoje. Eu vou deixar num cantinho, claro, e vou comprar, igual eu falei pra vocês, alguns vasos nesse final de semana e vou estar plantando. Hoje é sexta-feira. Essa semana eu tô conseguindo, né, pessoal? Primeira semana do ano, eu tô conseguindo fazer vídeo pra vocês todos os dias. Só não tô conseguindo postar todo dia de manhã, porque também não dá tempo. Às vezes eu fazendo ele de manhã, eu posto ele ou no meio do dia,
ou à noite, né? Eu não tô tendo horário certo ainda, peço até desculpa pra vocês, que é muito ruim isso, né? A gente, do nada, chega um vídeo. Ou a hora que vocês estão esperando não chega. Mas é porque eu vou fazendo aqui, pessoal, na medida do que dá mesmo, né? Nem sempre tá dando pra... Eu gostaria de levantar, gravar, né? Editar e postar rapidamente pra vocês, mas não tá dando. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo agora cedo. Aí ao longo do dia eu vou editando ele e posto assim que dá, eu tô postando pra vocês aí, né? A minha meta esse ano, pessoal, é tentar gravar sim, né? Tentar, porque a gente não pode prometer que vai dar certo, né? Porque é muita correria, né? Mas eu vou tentando na medida do possível, manter os videozinhos aí. Se você estiver gostando, pessoal, de vídeo todo dia, coloquem para mim nos comentários se vocês estão gostando de seguir, se está sendo útil, ou se vocês também falam assim, ah, não precisa de ser todo dia, né? E aí a gente, porque tem muitas pessoas que não postam todos os dias, mas eu posto por amor mesmo, pessoal, de estar mostrando para vocês tudo que acontece, ou quase tudo, que a gente, muita coisa passa despercebido também, né? Mas, por exemplo, hoje eu vi que minha patinha de urso tá caindo folha, eu vi que a minha Werne ali tá soltando, tá apodrecendo. Eu falei, vou fazer o vídeo sobre esse tema. Eu não penso o tema do vídeo de amanhã, nada disso, pessoal, surge na hora. Eu vi uma coisinha, eu mostro pra vocês. E dali eu quero passar pra vocês alguma lição, né? Ou um substrato, cuidado com o substrato, cuidado com a chuva, que é muito... As pessoas sabem muito bem que a chuva traz transtorno mesmo, né? As nossas suculentas. E outra coisa, não é porque aquela apodreceu, pessoal, que meu substrato tá ruim, não. A gente perde, independente do substrato tá 100% ou não. Então, para algumas, meu substrato mostrou que tá ótimo, né? Para outra não tá, entendeu? Então é muito difícil. O cultivo, a gente tem que ir aprendendo ali, ó. A gente vai lidando mesmo com as situações. Então aquela apodreceu, eu corto, não preciso correr para estar colocando o substrato de novo. Posso deixar até uma semana ali, ó, cicatrizando para depois plantar. A gente não precisa correr, pessoal, para colocar suculenta na terra, né, no substrato. Muitas pessoas pensam, nossa, eu arranquei minha suculenta hoje, eu tenho que plantar ela hoje. Não precisa. Se você arrancou ela hoje, você pode ficar ali, ó, pode deixar ela sossegada até você achar um vaso, ou se você não tem em casa, comprou um vaso para plantar, não tem problema, ela começa a desidratar, né? Porque ela vai alimentando a água que ela tem, mas aí depois que você plantar, ela renova inteira. Então, contra isso, né, não tem problema nenhum, não. Então, pessoal, eu vou fechando o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Uma baguncinha aqui, porque é do jeito que dá, pessoal. Eu faço pra vocês aqui do jeito que dá. Eu vejo as coisas e já vou mostrando pra vocês sem fazer muito cenário, né? Desculpe a bagunça aí, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha pra mim, compartilhe esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.